E nos últimos dias, os produtores brasileiros de soja tiveram de começar a repensar os padrões da sua produção, os padrões dos grãos que vão entregar ao mercado, já que a China protocolou um documento na OMC, a Organização Mundial do Comércio, pedindo algumas mudanças nos padrões de soja brasileira. Os chineses querem mais óleo, mais proteína e menos umidade no nosso produto, né? Que vai chegar até a nação asiática, que é a maior compradora mundial deste produto. E hoje o Brasil se destaca como, já tendo considerada por especialistas, não é, a melhor soja do globo e é hoje o maior exportador global deste produto, né? Para a gente entender que mudanças são estas e como é que essa discussão avançou nos últimos anos, porque uma novidade é esse documento protocolado pelos chineses na OMC, mas a discussão sobre os descontos por umidade, por qualidade efetivamente da nossa soja, já é uma discussão antiga. Para, claro, a gente entender um pouco mais do que está acontecendo, a gente chamou um especialista para estar conosco, o Ricardo Arioli, presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, grande estudioso da nossa sojicultura, parceiro do Notícias Agrícolas há tantos anos. Arioli, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre para nós um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carla, boa tarde aí aos ouvintes, digamos assim, do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu queria fazer só uma pontuação, na verdade, ou talvez duas, Carla, por favor, sobre o assunto. Na verdade, a China, ela comunicou já no ano passado, a Organização Mundial do Comércio, que ela pretende adotar um novo padrão na compra da soja. Então, a Organização Mundial do Comércio, a partir disso, é assim que a coisa funciona, né? A gente aprende esses negócios aqui meio que obrigado, né? Verdade. Então, ela comunica aos países membros de que há essa intenção de alteração no padrão e os países têm um tempo para se manifestar a respeito, né? Então, esse tempo ainda está correndo. Certamente, americanos, argentinos, uruguais, paraguaios, canadenses, outros produtores de soja mundial estão avaliando esse novo padrão de soja que a China quer implementar lá no seu território, no seu país para compras, ok? Tá certo. É a primeira questão. A segunda questão que eu diria, na verdade, tem uma confusão aí, né? Existe o padrão, ele serve para definir o que é soja. Então, o que é soja, né? Então, a soja é um grão da oleaginosa da planta lá de soja, mas que não pode ter mais no caso aí do novo padrão chinês, ou do padrão, já era assim, 13% de umidade, né? E 1% de impureza, e depois tem lá, no caso dos chineses, eles olham a quantidade, o percentual de grãos perfeitos. O Brasil, no padrão brasileiro de soja, nós olhamos os defeitos. Isso é uma diferença interessante aí para a gente avaliar os impactos que esse padrão chinês vai ter sobre a nossa produção. Agora, teor de óleo de umidade, teor de óleo de proteína do grão, na verdade, não é uma exigência chinesa, ok? Então, isso tem que ficar claro que a China está chamando, nesse novo padrão dela, grãos de alto teor de proteína e grãos de alto teores de óleo. Então, são diferentes, né? A gente está imaginando que nós vamos ter lá o padrão da soja e se a China quiser comprar, ela está dizendo assim, olha, se você tem uma soja de alto teor de óleo para me fornecer, eu tenho aí 3 tipos, né, de óleo, de teor de óleo, que variam de 20%, 21% e 22%, mas isso é um extra, digamos que seria um nicho de mercado. A mesma coisa para a questão da proteína. Então, não é o maior padrão de óleo de proteína, não é um padrão para a China, é uma coisa fora do padrão. E também não é uma somatória. Agora a China vai exigir mais óleo e mais proteína na soja. Não é uma somatória. As duas tabelas de óleo e de farelo teor de óleo e de proteína vieram separadas, ok? Tá. Vamos fazer confusão aí, porque são coisas diferentes, ok?
Então, vamos deixar claro, Arioli, porque realmente essa é uma notícia, essa é uma informação muito importante. Não se trata de uma exigência, portanto. Se trata de um pedido, eles querem uma soja dentro dessas características e isso seria, portanto, um nicho de mercado. É um plus que o produtor, né, o vendedor, entregaria para o comprador, portanto. Positivo. Então, assim, hoje o padrão chinês de teor de proteína é 35%. É o negócio, né? Você faz um contrato lá com os chineses, eles põem 35%. E o vendedor brasileiro também. Então, eles estão dizendo que 42, 44% de teor de proteína, né? Seria uma soja de alto teor de proteína. Não é uma soja padrão, ok? Ela é além do padrão. E no óleo a mesma coisa, ok? É 18%. Tá. Então, se você tiver uma soja de 20, 21 e 22%, você tem uma soja de alto teor de óleo. Então, é acima do padrão. Arioli, vamos entender como é que isso se desenrola a partir de agora. A partir desse momento que a China faz esse protocolo, coloca essas possibilidades. Como é que as coisas se desenrolam a partir de agora e a que o produtor tem que estar atento para participar efetivamente desse momento? A gente tem espaço para atender esses novos pedidos dos nossos compradores da China? Então, na verdade, o que a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas e outras entidades aí de produtores, como, por exemplo, a ProSoja, podem fazer? Nós fomos conversar com o Ministério da Agricultura, certo, que é quem é a via oficial de comunicação com o Ministério da Agricultura da China a respeito de padrões, ok? E nós fomos lá e perguntamos, escuta, como é que é esse novo padrão chinês? Olha, segundo o Ministério, eles não viram problemas para o Brasil atender esse padrão. Nós vimos problemas na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Nós fomos conversar com a academia, com os especialistas da academia, por exemplo, o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, que tem lá o Centreinar, que é uma referência em classificação de grãos, né, e qualidade de grãos armazenados. Eles fizeram uma comparação entre o padrão atual da soja brasileira, né, e o novo padrão chinês, ok? O padrão atual, hoje no padrão atual nós temos dois tipos, o padrão brasileiro de soja, é o para consumo humano e o tipo 1 lá, que é o soja industrial, né, para industrialização. Okay? Aí já começam os problemas, porque vamos por partes, né? No mesmo momento, o Ministério da Agricultura também está sugerindo uma revisão do padrão brasileiro de soja. E daí, em vez de 2 tipos, nós iríamos para 5 tipos. Nós vamos deixar isso para uma segunda fase, ok? Considerando o padrão atual do Ministério da Agricultura para a soja, nós temos 2 tipos. Aí o pessoal lá, o professor Paulo, lá da UFV, ele fez uma simulação da questão dos defeitos, né? Que seria o seguinte: uma soja dentro da média de entrega dos produtores para as trades e para a indústria brasileira, ela considerando os defeitos, né? O ardido, picado, e fermentado, queimados e aqueles defeitos que a nossa soja tem, pela simulação da UFV, nós atingiríamos o tipo 3 do novo tipo, do novo padrão chinês. Okay? Então, o padrão chinês tem 5 tipos. Eles olham a quantidade de grãos perfeitos. Então, 95% de grãos perfeitos, 90%, esse é o tipo 1, aí cai 90%, tipo 2, 85%, tipo 3, e vai caindo e até o tipo 5, que é 75% de grãos perfeitos, e aí tem mais um tipo, que é o fora de tipo, que é acima de 75%, abaixo, né, de 75% de grãos perfeitos, ou mais de 25% de defeitos, né, nós teríamos uma soja fora de tipo. Então, primeira questão aí, o pessoal da ciência lá fez as contas
A média da soja que se entrega no Brasil hoje, considerando o atual padrão, nós cairíamos no tipo 3 da soja novo padrão chinês. E se nós tivéssemos uma situação ainda em que nós tivéssemos ainda soja do tipo 1 pelo padrão brasileiro, ou seja, dentro do padrão ainda do Brasil, mas no limite máximo dos defeitos, limite máximo de impureza, ardido, picado e demais defeitos, a nossa soja seria fora de tipo para o padrão chinês, novo padrão chinês. Então, nosso entender, lá na comissão, nós temos problemas, sim, por conta desse novo padrão que a China está pretendendo implementar. Aí nós pedimos para o Ministério da Agricultura, oficialmente, perguntar para a China, oficialmente, o que a China está dizendo aqui com grãos danificados. Que é uma tradução, né? Uhum. Veio lá, não sei se veio da Organização Mundial do Comércio ou se foi feito no Ministério da Agricultura, mas já passou do mandarim para o inglês. É uma tradução, né? Então, a gente tem que ter, de repente, o que nós estamos considerando grão danificado, o chinês não está considerando. Nós precisamos saber exatamente o que são os grãos danificados, na nossa opinião, né? Para daí tentar simular essas questões aí de onde que a gente se enquadra, né? Agora, a maior, Carla e ouvintes, o maior problema disso tudo é a segregação. É praticamente impossível no Brasil de hoje, eu acredito na Argentina, nos Estados Unidos também, a gente segregar a soja em 5 tipos. Porque o nosso porto, o nosso sistema de transporte, ele não é feito para isso, né? O porto brasileiro, por exemplo, Paranaguá, as trades fizeram um grande armazém lá, aliás, Santos, perdão, eles fizeram um grande armazém lá e todo mundo joga a soja lá dentro, embarca o navio sem atraso nenhum, não está embarcando, por exemplo, a soja da Pung ou a soja da DM ou da MAG, está embarcando sojas. Depois eles fazem um acerto final lá, eles recebem soja de todos e mandam soja de todos. Então, na verdade, eles estão mandando uma média. Não teríamos como segregar, entendeu? Esse seria o nosso maior problema. Nós não teríamos como segregar soja em diferentes tipos. Esse é o principal problema. Então, a minha grande dúvida, na verdade, era justamente essa. Número 1, como a gente faria essa segregação, que eu entendo que não tem como, e eu queria entender o processo para que esses novos padrões, esses novos parâmetros fossem estabelecidos, Arioli. Isso está planejado? Isso tem uma perspectiva? Ou a gente está só no começo de uma discussão para que essas mudanças sejam implementadas? Até que elas possam e sejam, né, detalhadas, oficializadas e, enfim, implementadas. A gente segue como estamos e os negócios continuam fluindo normalmente. Sim, os negócios fluem normalmente, né? Porque o padrão não mudou. Tanto o padrão brasileiro quanto o padrão chinês são os mesmos, né? E nós, apesar da gente ter ouvido lá na China, quando estivemos lá há alguns anos conversando com o Ministério chinês, algumas trades, a COFCO, por exemplo, que é uma grande compradora de soja brasileira, americana e tal, eles reclamam da qualidade. Mas, assim, eles estão dizendo assim, a proteína está diminuindo. Isso é um fato, viu? Assim, porque tem uma associação aí entre aumento de produtividade das novas variedades e queda na proteína da soja. É um fato. O melhoramento genético tem priorizado o aumento da produtividade e isso está trazendo um efeito colateral, que é uma proteína menor. Então, hoje mesmo, eu falei ali que é 35% de proteína, de teor de proteína na soja brasileira, para exportar para a China, mas já tem gente que já não faz mais contrato assim, porque está dando 34, 34,5. É um efeito colateral do aumento da produtividade. Ok? Tá. Mas isso não está impedindo de sair daqui o soja para a China. Só que é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque a gente entende assim, né? Eu vejo aí
nos grupos de WhatsApp, mas se a gente ficar sem vender 3 anos aí para os chineses, eles vão comprar de quem? E nós vamos vender para quem? Então, o pessoal, às vezes, faz uns comentários aí sem muita noção, né? O mercado brasileiro, ele é altamente dependente a produção de soja brasileira é altamente dependente das compras chinesas. A China também é altamente dependente da soja brasileira. Mas nós não podemos brigar, porque se nós deixarmos de fornecer para a China, não vamos ter outro comprador de mesmo volume. Sim. E se a China resolver também, não vai ter onde achar. Então, é uma questão de cooperação. É ótimo que isso tenha acontecido, né? Porque se nós não tivéssemos um comprador, que foi a China nos últimos anos, nós não teríamos tido a oportunidade de aumentar tanto quanto aumentamos a produção da soja aqui no Brasil. Então, isso aí não dá para ser assim. Você diz, não vou mais te fornecer, porque agora tu vai ser obrigado a comprar o que eu tiver para te fornecer. Está errado, né? Sim. Não é essa a lógica do mercado. O freguês, o cliente sempre tem razão, né? Agora tem que ter eu acho que nós temos que abrir uma conversa com a China. Certo. É isso que nós falamos lá com o Ministério da Agricultura. Olha, nós temos que abrir um canal de comunicação com a China para entender exatamente o que eles estão querendo e a gente tentar, ao máximo, entregar o que eles querem, né? Esse é o ponto número 1. Então, o que eles estão querendo? O que significa grão... danificado. Eu sempre tenho que olhar aqui que eu esqueço a palavra. Né? Danificado, não é? Grão danificado. Danificado. Né? O que é isso? Né? Sim. É uma mudancinha de cor? O que é? Um fermentado? Adido? Então, isso nós temos que entender. Né? Tá. Eu acho que os chineses vão conversar, claro, porque os chineses também não têm interesse em deixar de comprar a soja brasileira. Né? Sim. Não tem, né? Então, só que realmente nós temos que entender o que eles querem, porque eles estão pedindo uma troca de padrão e nós precisamos entender isso. Nós temos que dizer, nós não vamos conseguir segregar em 5 tipos. Claro, né? claro. Vamos conversar. E Ari, olha, a gente já passou por momentos semelhantes, não? A gente já teve que também readequar padrões, não só da soja, mas de outros produtos, para que a gente pudesse continuar atendendo os nossos clientes, fazendo justamente essa questão de cooperação. Eu acho bem interessante essa sua colocação. É uma questão de cooperação, né? Não tem como a China simplesmente dizer não vou mais comprar a soja dos brasileiros por não terem esse padrão, assim como nós dizermos não vamos mais vender para os chineses por não podermos atender esse padrão. Quer dizer, a gente realmente vai conseguir chegar num meio termo e vamos fazer mais negócio com certeza. Nós já passamos por momentos como esses para outros produtos também. Provavelmente sim, né? Porque o padrão, esse padrão internacional tem que ser aceito por vendedores e compradores e ele tem que ser possível de ser cumprido, né? Principalmente cumprido no caso dos vendedores, né? Porque Sim. senão nós estaríamos fora do mercado. Ou ainda, o que pode acontecer? Claro, quando você tem 5 tipos aqui, que nem a China está propondo, você provavelmente vai ter um preço diferenciado para cada tipo. Então você vai ter lá, eu quero fazer um contrato tipo 1, 95% de grãos perfeitos. Beleza? Isso vai ter um valor. O tipo 2 vai ter outro, tipo 3 vai ter outro e assim por diante. Ok? Então, a gente também precisa entender como é que nós vamos mandar soja tipo 1 para a China, né? Porque isso, como eu disse, vai misturar tudo lá no porto. Né? Uhum. Talvez o Mato Grosso tenha uma oportunidade. Os estados do norte aqui, pode ser, né? Que tenha uma oportunidade. Que agora nós vamos tirar o soja lá para o norte e pode ser que então a gente consiga colocar um soja de melhor qualidade lá no navio, né? Num porto diferente de Santos e Paranaguá, né? Mas isso ainda é uma incógnita, nós não podemos afirmar isso, né? Certo. Agora, outra coisa, Carla, que deixa a gente preocupado, né? Essa é uma discussão complicada, sabe? Então, vamos com calma, né? Sim. É que, na verdade, como o Ministério também fez uma consulta pública sobre um novo padrão com 5 tipos, ele está ouvindo as entidades, né? Ele quer passar, por exemplo, a umidade de 14 para 13.
A China já é 13, o Brasil é 14. Então tem uma diferença aí que não nos impediu de fazer negócio até agora. Essa diferença já tem muito tempo. O Brasil sempre foi 14% a umidade da soja brasileira. E a China sempre foi 13%. Certo. Os Estados Unidos é 13%, a Argentina é 13,5%, né? Aí, na verdade, o novo padrão brasileiro o Ministério está propondo, por exemplo, os avariados, no tipo 1, são 5 tipos. Os avariados são 8%. Aí vai aumentando o número de avariados, né? 8, 10, 12, 14, até chegar no tipo 5 aqui com 16% de avariados, né? Então, enquanto o chinês está querendo talvez melhorar a qualidade da soja que ele compra, e ele como comprador ele tem lá suas razões, o padrão novo do Brasil está piorando, né? Que antes era o máximo, era 8. E agora vai até 16, né? Iria, ainda não está implementado também. Então, nós estamos na contramão do nosso principal fornecedor. Eu não quero entrar no mérito se vai melhorar para os produtores, o desconto vai ser, agora eu vou vender minha soja, nós temos problema de soja ardida na colheita, principalmente aqui no Mato Grosso, Centro-Oeste e tal. Será que pode ser, na visão do produtor, ele vai dizer, não, mas agora eu posso colher até 16% de ardido, que o meu soja ainda tem valor. Mas o chinês não é assim lá na China, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar e entender, né? Ok? Certo. Arioli, uma outra situação bastante interessante é a gente pensar que o produtor, quando ele não atende a esses padrões que estão estabelecidos aqui, por exemplo, esses 14% de umidade ou algo nesse sentido, ou a proteína, ou óleo, ele tem o seu valor descontado, né? Mas se ele entrega também condições melhores, vamos colocar dessa forma, ou além do padrão, como a gente já citou aqui, ele não recebe a mais por isso, ou não tem um valor repensado para isso. Isso entra na discussão também? Isso é um ponto importante? Ou isso é uma condição de mercado que é assim e tende a continuar assim? Como é que fica esse ponto da discussão? Porque é uma pergunta que o produtor sempre vai se fazer, né? Olha, Carlos fez uma pergunta excelente. Porque o Ministério, ele não quer entrar nessa questão do mercado, entendeu? Eu lido com essa história aí de descontos e qualidade e tal e coisa de padrão desde 2005. Quem primeiro tocou esse assunto na ProSoja, lá em 2005, quando nós fundamos a associação, eu fui um dos que, né, fez isso. Nós fomos lá no Ministério conversar, disse, não, nós 8% aqui de avariado é o nosso desconto, aliás, é o máximo, mas quanto que eles vão descontar é problema seu com a empresa que você está vendendo, nós não entramos nisso. Naquela época, nós queríamos uma tabela de desconto por umidade, né? Sim. Porque cada trade tem a sua tabela de desconto por umidade. E a gente sabe que 1 ponto a menos de umidade, ele quebra 1,05%. 1,5%, né? Perdão, 1,5%, 1% a menos de umidade, quebra 1,20%. Agora eu me perdi, não sei se é 1,25%, mas quebra, e as trades elas descontam a mais, né? Então nós queríamos uma tabela padrão. Não, tabela não vamos entrar em tabela, porque isso aí é negociação entre as partes. Então, por exemplo, isso é um ponto fundamental na discussão também, que nós queremos trazer para a mesa, para discutir. Não com o Ministério, daí tem que ser com as tradings e a indústria brasileira. Quando você tem um soja com teor de ardido, de grão ardido, maior do que 8%, que é o tolerado pelo padrão, pelo tipo da soja nosso hoje, abaixo daquilo não se desconta nada, mas se tiver 10%, a indústria desconta 2%. Ela desconta 2%, tá. Certo? E você, como aquilo não tem como você separar o ardido da massa de grãos, e aquilo vai para a indústria, e quem está pagando frete são os produtores. Ok? Certo. Então, esse é um problema, porque aquilo tem um valor. A minha soja que chegou lá, aqueles 2% de ardido, que eu não vou ser compensado, eu não vou receber nada por ele, ele vai virar óleo e vai virar farelo, né? Ele não vai ser jogado fora. Sim. Então, mas o óleo precisa de correção na acidez.
mas é óleo, né? Virou óleo. Pode ser que seja um óleo de menor qualidade. Ah, mas o farelo perdeu proteína. Ah, mas virou farelo, né? Então, isso é uma injustiça. Não recebermos nada pelos descontos de grãos avariados, ardidos e fermentados e tal, porque aquilo tem valor. Então, temos que negociar isso. Na Argentina, por exemplo, a gente recebeu informações que as tradings pagam metade do preço do valor do contrato para quando tem desconto acima, no caso aqui, nosso exemplo, né, de 8% de grãos avariados. Então, aparentemente, viu, Carla, olha só, né? Esse é um problema para o produtor. Nós estamos, no ano que dá muito ardido, você perde 100% daquilo que você tem de ardido acima de 8%, né? Mas aqui no novo padrão é 8, 10, 12, 16, até 18, né? De avariado aqui, ó. Então, aparentemente, o produtor está tendo uma vantagem, né? Mas não é bem assim, porque está piorando a qualidade. Então, provavelmente, a própria indústria brasileira vai tomar essa atitude. Já que temos 5 tipos, nós vamos oferecer um valor por cada tipo. O contrato vai constar um valor. Eu quero soja tipo 1, com no máximo 8% de avariados, e eles não são obrigados a aceitar aquilo que vier acima, né? Então, na verdade, eu acho que nós temos que discutir isso de espíritos desarmados entre nós, produtores, para ver se realmente o produtor está tendo vantagem num novo padrão de soja com até 18% de ardido, né, como ainda dentro do padrão, ou se não. Eu não sei, eu acho que nós temos que pensar bem nisso, ok? Tá. Eu acho que nós teríamos que receber algum valor pelo soja acima do máximo de efeito de ardido aí permitido, porque aquilo vira óleo e vira farelo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. As coisas continuam acontecendo, né? A gente precisa trocar o pneu com o caminhão rodando. A gente tem aqui um comentário do Leandro Paese que diz o seguinte: não podemos ser mole, temos que ter pulso firme. Tudo deve ser bem conversado e a gente readequa no que for possível. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, né, Arioli? A discussão ela é muito saudável, mas ela precisa realmente ter várias partes ali e os principais elos das cadeias, não só produtivas e compradoras, mas todas as cadeias ali envolvidas, inclusive a ciência, a academia precisa estar junto, porque justamente a gente tem essa questão da produtividade versus o teor de proteína. Como é que a gente vai pensar o melhoramento genético para garantir que a gente tenha também nesse melhoramento genético ou a manutenção desses teores ou até mesmo um aprimoramento disso? Acho que a gente está numa fase, portanto, embrionária dessas mudanças de padrão, mas é uma discussão, portanto, queria ouvir tua opinião sobre isso. É uma discussão salutar, ela é saudável para esse momento. Sem dúvida. Tem um outro detalhe aí que eu acho que não pode ficar de fora, né? Que também a gente tem que entender o que acontece, é os 13% de umidade. O Brasil é o único país do mundo que a umidade é 14%, a umidade do padrão é 14%. 13% nós teríamos vantagens, ok? Por exemplo, você armazenar soja com a menor umidade possível é melhor para a qualidade dos grãos. Ok? É bem melhor. E você... outra coisa, é melhor para o frete, porque em vez de você mandar 1% a mais de água, você está mandando mais óleo, mais proteína concentrados no grão. Então é bom para a indústria também. A indústria, para retirar o óleo farelo, ela tem que baixar a umidade para 11%. Então, se nós pudéssemos entregar uma soja com menos umidade, melhor. Muda todo o conceito, por exemplo, de aeração do silo, para quem tem silo na propriedade, né? Eu poderia aerar agora aqui, por exemplo, ao meio-dia, que a umidade relativa do ar tá baixíssima aqui no estado, e a temperatura está alta, e vai baixar a umidade, isso vai baixar a umidade e eu não vou perder nada, porque hoje, se eu mandar uma soja com umidade menor, a quebra que deu ali, eu vou perder, né? Então, 13 seria melhor, no meu entender. Nós somos contra na CNA, porque o produtor precisa entender que ele terá uma compensação. Imagina que eu tenha 100 cargas, imagine, né?
se eu vender 100 cargas a 14%, eu recebo um valor X. Se eu vender 100 cargas a 100%, eu deixei a 13%, eu vou vender só 99 cargas, né? Porque 1% foi umidade. Então, na verdade, a sensação que a gente tem é que nós estamos, e é verdade, nós estamos perdendo 1% se a umidade baixar, sem ter uma compensação, né? Nós temos que conversar com a indústria sobre isso também. E eu te faço essa pergunta porque justamente a gente vai ser muito demandado daqui em diante para entender como é que fica tudo isso, né? Arioli, eu imagino que vocês já estejam sendo muito demandados para que o produtor possa entender também como ele vai se adequar a isso. Você tem um recadinho aqui também do Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina, Mato Grosso, conhecido, né, Endrigo Dalcin. Perfeitas as colocações do Ricardo. Te mandou esse recado aqui. O Endrigo esteve conosco, nós estivemos juntos lá no Ministério da Agricultura da China, com os americanos, e eles, quando ele era presidente da ProSoja, né, do Mato Grosso, o pessoal reclamando da qualidade lá. Pois é, e faz parte, talvez, do perfil do cliente, do comprador, exigir mais, né? E aí a gente vai tentando chegar nesse meio termo, né, Arioli? Acho que faz parte desse processo de evolução mesmo, e sendo o Brasil o maior produtor global e se consolidando como o maior exportador global, naturalmente vai ser mais exigido, não? Sim, e exatamente, uma ótima colocação também. Nós somos líderes hoje. Que soja nós queremos oferecer para o mercado, né? A de pior qualidade? Pois é, e quando a gente pensa nessa questão da umidade, a gente também pode garantir uma competitividade melhor, porque a nossa soja pode talvez ser armazenada por mais tempo e a gente ter um nicho maior também de mercado, que a gente sabe que os chineses compram dos Estados Unidos para fazer tal coisa, da Argentina, do Uruguai para fazer tal coisa, do Brasil para fazer tal coisa. Pode ser que a gente possa abrir mais mercados também, não? E nós teríamos um ganho enorme na logística, né? Sim. 1% hoje, que você manda a mesma quantidade de proteína e óleo, mas 1% a menos de volume, olha que reflexos isso teria na nossa logística hoje no Brasil, né? Sim. Então, é esse tipo de situação que nós temos que discutir também. Porque hoje, se olhar, a grosso modo, para o produtor, não é legal você baixar de 14 para 13 numa pancada só. Tem que ter um tempo de transição. Mas que nós devemos ter uma compensação financeira por isso, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Bom, Arioli, eu te agradeço muito pelos esclarecimentos, principalmente, acho que isso é o mais importante nesse momento, para que o produtor também não fique aflito, achando que vai ter que mudar toda a sua produção já na safra 22, 23, né? Já comprou tudo, pelo amor de Deus, e aí vamos ter que mudar tudo. Não, é um processo. Não vai mudar tudo, a CNA está... Nós estamos firmes na discussão com o Ministério da Agricultura, a ProSoja Brasil também, certamente a Biov e o pessoal das exportadoras, né, da ANEC lá. Nós ainda temos um longo caminho de discussões pela frente, sem dúvida nenhuma, e com certeza, representando os produtores, nós vamos conseguir o que é melhor para todo mundo aqui. Tá certo. Sempre bom ter você com a gente, Arioli. Obrigada mais uma vez por estar conosco, pelos esclarecimentos, pela serenidade para tratar do assunto, que acho que é importante para a gente entender que é muito saudável esse momento. Então, obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para suas informações. Viu, meu amigo? Volte sempre. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Senhoras e senhores, Ricardo Arioli, presidente da Comissão Nacional de Fibras, Cereais e Oleaginosas da CNA, para nos esclarecer, portanto, todas essas mudanças, né, que estão começando a ser exigidas pelos chineses. Então, primeira coisa, não são exigências efetivamente, né? São algumas características que os chineses gostariam que a nossa soja tivesse, que são mais proteína, mais óleo e menos umidade. O melhor dos mundos, não é? Para quem vai processar essa soja vai virar farelo, vai virar óleo, vai ser completamente utilizada, e se ela tiver um teor menor ainda de umidade, ela pode ser armazenada por mais tempo, sucesso, né? Então, os chineses querem justamente readequar estes padrões, começam a fazer esses pedidos, e a gente está, como disse o Ricardo Arioli, num longo caminho de discussões. O que precisa ser discutido também? Quando a gente não entrega, ou o produtor não entrega, o vendedor não entrega a soja dentro dos parâmetros que já estão pré-definidos, ele tem o seu desconto, ou por umidade, ou por grãos ali avariados, né?
E aí a gente vai precisar também entender como é que essas relações vão se estabelecer, uma vez que a China ela faz a sua análise da soja e o Brasil faz a sua análise da soja, a gente chega no meio termo e entrega a nossa soja para os chineses. Com essas mudanças, a gente vai ter que entender primeiro a interpretação de todas elas, de todos esses novos padrões, esses novos parâmetros que começam a ser solicitados, né? Não exigidos, mas solicitados. Então, há esse caminho para o entendimento dessas mudanças e, mais do que isso, é importante dizer que quando o produtor tem esse desconto por não alcançar estes padrões ou estes parâmetros, o que ele vai ganhar a mais quando ele entregar uma soja acima do padrão? Então, esse é um ponto nevrálgico dessa discussão que vai ter que ser encarado pelo Ministério da Agricultura, pela Biov, pelas exportadoras, enfim. Toda a cadeia de produção e industrialização da soja juntas vão ter que conversar, todos os elos juntos vão ter que conversar, não só os brasileiros, mas os chineses, vamos todos sentar numa grande mesa e entender o que a gente tem que fazer. O produtor precisa ser compensado, a indústria precisa ser compensada e todos os intermediadores também. Então, vamos começar um longo caminho de discussões, são a princípio, solicitações e não exigências. E quando a gente fala de qualidade, qualidade é uma questão muito de perspectiva. Embora a gente queira mudar os padrões, a qualidade da soja brasileira já é uma qualidade bastante elevada. O status da soja brasileira, lá fora, ele é um status elevadíssimo. Só que, claro, né, os compradores, e como também disse o Ricardo Arioli, o cliente tem sempre razão, eles querem um pouco mais, vamos estudar e ver como é que podemos entregar esse pouco mais para eles e como vamos ter essa devolutiva, o que o produtor vai receber por entregar uma soja além do padrão. Então, essa é a discussão a partir de agora, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado e esclarecido do Brasil, tá bem? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.